Olá, queridos, tudo bem? O Eterno abençoe a vida de vocês. É 19 horas e 5 minutos, 15 de abril do ano de 2026. Pelo canal oficial, Rocha Felipe Cunha, estamos na sequência de estudos do livro, um dos livros mais importantes para mim, é Atos. Então nós falamos já de 6 capítulos, hoje é o 7º capítulo, e hoje nós temos 60 versículos para análise aqui no canal. É um trabalho grande e precisa de ponto a ponto ser analisado. Então é um trabalho que eu estou fazendo a fim de ajudar aquelas pessoas que têm dificuldade de entender o contexto bíblico. É um aprendizado para mim, para você. Eu, como alguém que estuda as escrituras, pesquiso a história, aprendo muito também aqui. É importante para acrescentarmos o que já sabíamos, né? E muita coisa que a gente vai ler aqui hoje, para muitos é novidade, porque você não vai encontrar isso em qualquer lugar, amém? É um trabalho que requer dedicação para aplicar, é um trabalho de ensinador. Numa geração que as pessoas, no sentido religioso, querem palanque, estudo é para quem realmente busca, né? Oséias fala que o povo do Eterno estava perecendo por falta de conhecer as Escrituras, a palavra. Então, sem conhecimento, foi o que Yeshua falou para os saduceus. Vocês erram por não conhecer as Escrituras, nem o poder do Eterno. Então, é uma live que precisa de atenção para você que vai assistir. Nosso e-mail está aqui do lado, acho que vai sair do lado esquerdo aí na tela. Acho que vai ser do lado esquerdo. Está aqui do meu lado direito, mas vai sair embaixo no celular, enfim. É o nosso e-mail e a maneira de você ajudar esse trabalho. Amém? Lembrando que é um trabalho voluntário, como Yeshua fazia. Amém? Vamos agradecer ao Eterno. Aqui está o Estevão, né? No Sinédrio. Pai, em nome de Yeshua, obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui. Fala conosco de uma forma clara e objetiva, nos ensina, nos exorta e nos corrija. Guarda o teu povo, nos ensina os mandamentos. No nome do Senhor Yeshua HaMashiach. Abençoe a todos nós, para a honra e glória do teu nome. Amém. Bom, queridos, nós vamos aqui iniciar esse PDF. No final vai dar bastante páginas, já estou com 100 páginas. 107 páginas aqui, até o capítulo 7. Então vai dar bastante página aqui dessa aula aqui de Atos. Mas é uma aula completa que você vai entender o livro, amém? Vou repetir, quem não gosta de estudo, não faz sentido, amém? Aqui nós estamos estudando as escrituras passo a passo para aprendermos. É bom você ver numa televisão ficar maior, né? As letras. Tentei aumentar o máximo possível aqui para você ir no conforto da sua casa. Lembrando que no final de Atos, que eu ler tudo, o PDF vai ser dado gratuito para você que gosta das escrituras. Amém? Vamos lá. Um abraço para todo mundo aí. Amém? Vamos. No final eu vou deixar um abraço, se eu não me esquecer, para vocês aí. Amém? Vamos lá, queridos. Na aula de hoje, Atos capítulo 7. Vamos lá. Deixa seu joinha, compartilha. Vamos lá. Vamos aqui no capítulo 7, no verso 1. Lembrando que estudo é para quem quer estudar, né, meu amigo? Nós estamos aqui para cavar, né? Vamos lá, início do interrogatório. Então, ontem vocês viram que ele estava dentro da sinagoga, né? Foi levado para dentro da sinagoga, para dentro do Sanhedrin ali, para perguntar para ele se aquilo era de fato verdade, né? Vamos lá. Verso 1 do capítulo 7. E disse o sumo sacerdote, o Kohen Gadol: porventura, é isto assim?
Contexto e fundo histórico. O sumo sacerdote aqui provavelmente é Caifás, o mesmo que interrogou Yeshua. A pergunta, isto é assim, né? Porventura, é isto assim? O que estão falando, né? Sobre você? Refere-se às acusações do capítulo anterior. Capítulo 6, verso 13 e 14. Que Estevão fala contra o templo e contra a Torá. Então, para você recapitular da aula de ontem, Estevão estava sendo acusado de falar mal de Moisés e do templo. Legalmente, o Sinédrio funcionava como uma corte de justiça. Estevão não está apenas pregando, ele está em um julgamento oficial onde sua vida está em jogo. Então, ele estava na corte civil, não apenas uma questão litúrgica. Análise linguística. Eipen, derro, archieros, archieros. Disse então o sumo sacerdote. O termo para sumo sacerdote, Hakohen Hagadol. No contexto do primeiro século, esse título carregava um peso político imenso, funcionando como mediador oficial entre a nação ocupada e o Império Romano. Tá? O que a tradição judaica agrega? Na halahá, na lei oral judaica do Sinédrio, o réu tinha o direito de defesa plena. O discurso de Estevão segue o modelo de Rive, controvérsia legal profética, comum nos profetas do Taná, onde se apresenta um caso jurídico de Elohim contra o povo ou seus líderes. É uma questão civil ali, eles estão numa questão de leis, por isso que ele está tendo todo esse tempo para fazer esse sermão que vai custar 60 versículos. O que as traduções ocultam ou suavizam? A pergunta do sumo sacerdote parece meramente burocrática nas traduções. Mas no original e no contexto cultural, ela é uma armadilha teológica. Se Estevão confirmasse que o templo seria destruído, ele seria culpado de blasfêmia contra a casa de Deus, Elohim. Estevão, em sua resposta, não nega a santidade do local, mas redefine a presença de Elohim para além das paredes de pedra. Ele não nega que o templo é importante, mas ele vai dizer que Deus não habita no templo, feitos por mãos humanas. Versículo 2. Então aqui, versículo 1, correto? Versículo 1. Ainda estamos no versículo 1. Tá? Agora verso 2. O chamado de Abraão. Esse aqui é o Estevão dando a sua defesa diante do Sinédrio, se defendendo das acusações que ele está sendo acusado no capítulo anterior. Só contextualizando. Ele foi acusado de falar mal do templo e de Moisés. E agora essa é a defesa dele. Estevão diz. Ele disse, o Estevão: varões, irmãos e pais, ouve. O Elohim da glória apareceu ao nosso pai Avraham, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Contexto e fundo histórico. Estevão começa com uma estratégia retórica de capitatio benevolentiae, conquistar a audiência. Ele quer chamar a atenção dos ouvintes que estão ali. Chamando-o de irmãos e pais, ele estabelece um terreno comum ao citar Avraham, o patriarca nacional. Ele sabe do contexto da própria história do povo, ele quer chamar a atenção do público que está ali ouvindo ele. Grego, Hoteos Tes Dox, o Elohim da glória. Aqui a El Hakavod, ok? Conceito-chave, o uso de glória, Kavod, Shekhinah é crucial. Estevão está argumentando que a glória de Elohim se manifestou a Abraão fora da terra de Israel, na Mesopotâmia. Isso mina o argumento de que a presença de Elohim está restrita exclusivamente ao Templo de Jerusalém.
Então, como nós estamos lendo o texto ali, da defesa, a acusação que ele está recebendo é que Estevão estaria falando mal do templo e de Moisés. O argumento inicial de Estevão é dizer que Deus se manifestou na terra pagã. Então, essa aula de hoje ela é muito importante. Por quê? Porque o que Estevão está falando ali, ele está argumentando que os sacerdotes estavam colocando Jerusalém com exclusividade. É como se eles quisessem prender o Eterno dentro do Beit HaMikdash e que Deus não se manifeste em outro lugar. E Estevão está contextualizando a história do próprio povo, dizendo que o Criador não se manifestou no templo. Inclusive se manifesta Abraão fora da terra da Eretz Israel, significando que o que importa não é o lugar, mas a fidelidade do indivíduo. Então, se você ler o texto, o capítulo 7, sem entender, você não vai entender o que Estevão está falando. Porque os sacerdotes querem colocar a terra de Israel como exclusiva para Deus se manifestar. Deus se manifesta aqui no templo como se Deus ficasse preso dentro de um ambiente de 4 paredes. Inclusive o que muitas igrejas costumam fazer nos dias de hoje. Exclusividade com endereço CNPJ, como se o Deus da glória não agisse fora das 4 paredes, fazendo o povo acreditar que Deus só vai se manifestar ali, naquele lugar, como se o Eterno não se manifestou em outros lugares. Mas Estevão conhece a Bíblia para desmascarar os sacerdotes céticos e incrédulos, dizendo que o Deus da glória se manifesta a Abraão em terra pagã. Você está entendendo agora? É profundo, tá? Então são 60 capítulos que precisam ser lidos devagar. Vamos ver quanto tempo eu vou levar para falar os 60 versículos, né? Capítulo 7, 60 versículos do capítulo 7. É profundo, já iniciamos com profundidade aqui. Precisa prestar atenção para entender, tá ok? Eu vou tentar parar em alguns momentos para explicar esse contexto, para você entender melhor. Vamos lá. Então, esse argumento de Estevão mina o argumento de que a presença de Deus está restrita exclusivamente ao templo de Jerusalém. Ele já começa dizendo que Deus se manifestou em terra pagã a Abraão, ok? O que a tradição judaica agrega. Há um detalhe histórico aqui que gera debate. Estevão diz que Elohim apareceu a Abraão antes dele morar em Harã, ok? Ele sai de Ur com Tera, para em Harã, depois da morte de Tera, ele vai para Siquém. Gênesis 2, o chamado parece ocorrer em Harã. Então, no capítulo 2, se você ler, Deus está chamando Abraão em Harã, ok? Contudo, a tradição judaica confirmada em Gênesis 15, verso 7, e em escritos como Fílon de Alexandria, afirma que houve um chamado inicial ainda em Ur dos Caldeus. Estevão está alinhado com a exegese judaica de sua época. Então, o que está na Bíblia mostra que Deus chama ele em Harã, mas Estevão está usando uma exegese da tradição. O que as traduções ocultam? A expressão varões, irmãos e pais. Andres adelphoi kai pateres. É um reconhecimento da estrutura hierárquica do Sinédrio, do Sanhedrin. Ao usar nosso pai Abraão, ele reafirma a sua identidade judaica, combatendo as acusações de ser um helenista que abandonou suas raízes. E como Estevão fala, nosso pai Abraão, ele está dizendo, eu sou hebreu, Abraão é meu pai também, eu não me apostatei, eu não sou pagão, eu sou um israelita, tá ok? É isso que ele está no versículo 2, afirmando em sua defesa. Então ele está refutando os seus acusadores com perfeição. Verso 3, a ordem da peregrinação. E disse Estevão,
né, no argumento de Estevão, falando que Abraão ouviu de Deus. Sai da tua terra, dentro da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrar. Análise linguística. Leleha, literalmente vai para ti, ou sai de ti mesmo. É um dos mandamentos mais profundos da Torá, exigindo desapego total do passado para construir um futuro com o Eterno. Muita gente não quer largar o passado para construir um futuro com Deus. Mas foi o que o Eterno falou com Avraham. E ele seguiu. Ponto de análise do estudo. Estevão está enfatizando que o relacionamento de Elohim com o seu povo começou com um movimento, uma jornada, e não com uma instituição estática. Este será o fio condutor de todo o seu discurso. Elohim é o Elohim do caminho, não apenas do edifício. Tá ok? Então veja que Deus está chamando Abraão para a peregrinação, não para ficar parado no lugar, ok? Por isso que Yeshua, os discípulos são chamados os do caminho, os que andam, amém? 7:4, transição de Harã. Estevão continua. Então saiu da terra dos caldeus, habitou em Harã, e dali depois que seu pai faleceu, Tera, Elohim o trouxe para esta terra em que habitais agora. Estevão está narrando a história do seu povo. Contexto e fundo histórico. Estevão destaca um movimento geográfico. A sair de Ur para Harã e finalmente para Canaã. Reforça que a revelação divina ocorreu em território gentílico, isso em terra pagã. Isso era um golpe direto na visão exclusivista de que a santidade estava restrita a Jerusalém. O Eterno se manifesta em qualquer lugar. E os fariseus e os saduceus queriam colocar Jerusalém com exclusividade. Não, o Eterno chamou Abraão em terra pagã, ok? Análise da linguística. Metokisen Alton. Elohim o fez mudar-se ou transplantou. O verbo sugere uma ação direta e soberana de Elohim na condução de Abraão. Hebraico, termo geográfico, Eretz Kasdim, terra dos caldeus. Na tradição bíblica, este lugar representava a origem da idolatria, de onde Abraão foi resgatado pela voz do Eterno. Então, Eretz Kasdim, a terra dos caldeus. O que a tradição judaica agrega? Existe uma dificuldade cronológica clássica aqui. Gênesis 11:26 diz que Tera tinha 70 anos quando Abraão nasceu. Gênesis 11:32 diz que Tera morreu aos 105 anos. Se Abraão saiu de Harã aos 75, Gênesis 12:4, Tera ainda teria 145 anos e estaria ainda vivo. O que a tradição judaica diz? Estevão a segue. Resolve isso interpretando que espiritualmente Tera morreu ao permanecer na idolatria em Harã, ou seguindo a cronologia do Pentateuco samaritano, que lista a morte de Tera aos 145 anos. Estevão usa a tradição interpretativa da época para enfatizar a obediência total de Abraão. Então aqui a aparente contradição não existe mais. Atos 7:5, versículo 5 do capítulo 7. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria em possessão, e a sua descendência depois dele, né, não tendo ele ainda filho. O análise linguístico desse versículo. Bema podos, a largura de um pé. É uma expressão idiomática para indicar que ele não era dono de sequer 1 centímetro quadrado de terra. Yerushá, herança, posse. A palavra implica algo que passa de pai para filho por direito legal. O que as traduções ocultam? A maioria das traduções não deixa claro o paradoxo teológico. Elohim deu a promessa, mas não a propriedade. Abraão viveu na terra prometida como estrangeiro, Ger. Estevão está dizendo ao Sinédrio: vocês estão agarrados à posse da terra e ao templo. Mas nosso pai Abraão agradou Elohim sem possuir nada, além de uma promessa. Abraão só tinha a promessa em si. Ok? E foi fiel. Fundo histórico e teológico. O foco aqui é a fé, é a emuná. Abraão creu na descendência
quando ainda não tinha filhos. Estevão prepara o terreno para mostrar que a verdadeira relação com Elohim é baseada na confiança na sua palavra e não na segurança de um território ou um edifício físico. Versículo 6. Prenúncio da escravidão. E falou Elohim assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia e a sujeitariam a escravidão, a servidão, e a maltratariam por 400 anos. O fundo histórico. Estevão cita Gênesis 15:13. Este é o pacto entre os pedaços. Berit ben ha-betarim. O número 400 é um arredondamento comum no texto bíblico e na tradição exegética. Êxodo 12:40 menciona 430 anos, contando desde a promessa a Abraão. Chave da palavra. Kakô sou sim. Maltratarão, afligirão, é a mesma raiz usada para descrever o sofrimento dos justos. Ok? Anar significa afligir, humilhar ou forçar. O que a tradição diz, no pensamento rabínico, os 400 anos começam com o nascimento de Isaac. Então, na tradição, o sofrimento do povo começa com o nascimento de Isaac, início da descendência peregrina, e não apenas o período de escravidão no Egito. Estevão ressalta que o sofrimento e a rejeição fazem parte do plano de Elohim para a formação do seu povo. O que as tradições suavizam. O termo terra alheia, alotria, enfatiza que o povo de Elohim é, por natureza, um povo em movimento. Estevão está sutilmente chamando o sinédrio à reflexão. Se o povo foi formado no sofrimento e fora da terra, por que eles agora pensam que Elohim está preso em Jerusalém? Então aqui, Estevão está chamando eles para refletirem. Juízo e liberdade. Juízo e a liberdade, versículo 7. E eu julgarei a nação a que se servirem, disse Elohim, e depois disso sairão e me servirão neste lugar. Fundo histórico. Estevão está parafraseando Gênesis 15:14, fundindo com Êxodo 3:12. A expressão servirão neste lugar originalmente se referia ao Monte Horebe, Sinai, mas Estevão aplica o contexto da adoração ao Elohim vivo. Linguística, crino, julgarei no sentido jurídico, significa que Elohim atuará como magistrado supremo contra o Egito. Dan, de onde vem o nome da tribo Dan, significa julgar, pleitear a causa de alguém ou exercer justiça. Que a tradição agrega. No pensamento rabínico, o juízo sobre o Egito não foi apenas por escravizar Israel, mas pela soberba de Faraó em se considerar um Deus. Estevão usa isso para sugerir que qualquer estrutura, inclusive o sistema religioso atual deles, que se coloque acima da vontade de Elohim, enfrentará o mesmo crino, o mesmo juízo. Qualquer sistema religioso que quer atuar, se achando mais do que Hashem, será punido por Hashem. É isso que Estevão está falando. O que as traduções ocultam? A palavra servirão no grego é latre ou sousim, que é um termo especificamente litúrgico sacrificial. Não é apenas o trabalho de um escravo, mas o serviço de um adorador. Estevão está dizendo que o objetivo da libertação não era apenas a liberdade civil, mas a liberdade para o culto correto. Deus quer libertar o povo para servir ao Deus verdadeiro e fazer o culto correto. Verso 8, o pacto da circuncisão. E deu-lhe o pacto da circuncisão, assim gerou a Isaac, circuncidou o 8º dia. Isaac gerou Jacó, Jacó aos 12 patriarcas. Fundo histórico. Este é um ponto crucial de terreno comum. Estevão reafirma que aceita a validade da Brit Milá, a circuncisão. Ele está se defendendo da acusação de que pregava contra costumes de Moisés. Não, Estevão é a favor. Análise linguística, Brit Milá, aliança da palavra ou aliança da circuncisão. Diateken, aliança pacto. Ao contrário de um contrato comum entre iguais,
uma diateque é estabelecida pelo superior, por Elohim, para o inferior. O homem, é Deus que faz com o homem, não é o homem que faz com Deus, ok? Que a tradição diz, oitavo dia na tradição judaica é símbolo de uma nova criação. Enquanto o 7 representa o ciclo natural da semana, o 8 representa o que é sobrenatural, o que está acima do tempo. Isaac foi o primeiro a ser circuncidado exatamente no oitavo dia. Abraão foi na idade adulta, tornando-se o modelo para a descendência. Análise do que as traduções ocultam. As traduções muitas vezes não destacam o que Estevão menciona 12 patriarcas. Dodecapatriarchas. No contexto do capítulo 7, isso é irônico. Ele está prestes a contar como esses 12 patriarcas rejeitaram o seu próprio irmão José. Estevão começa aqui a traçar o paralelo. Assim como os patriarcas rejeitaram a Iosef, o José, o Sinédrio rejeitou a Yeshua. Estevão está refutando com perfeição. Ele está fazendo um paralelo do que foi, do que estava acontecendo naquele momento ali. Ele está refutando com muita sabedoria, ok? Inveja dos patriarcas. A inveja dos patriarcas. O versículo é o 9. Os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Elohim era com ele. Aqui começa a virada do discurso. Estevão deixa de falar apenas de promessas e passa a falar de rejeição. A história de José é o protótipo do Messias, o irmão escolhido que é odiado pelos seus irmãos. Zelossantes, tendo inveja, uma paixão intensa e amarga. Kiná, em hebraico, inveja ou ciúme ardente. No Taná, a inveja dos irmãos de José é vista como a raiz do exílio no Egito, que as traduções ocultam. A frase Elohim era com ele, hotels em Met Alton. É uma citação direta da Septuaginta. Gênesis 39, 2. O ponto de Estevão é devastador. Elohim estava com José no Egito, na terra impura, enquanto a inveja estava com os patriarcas na terra prometida. Isso prova que a presença de Elohim não está ligada à geografia, mas à fidelidade. Eu grifei de amarelo. Eu coloquei aqui para que vocês vejam. Quem está em Jerusalém é os saduceus, que rejeitam Yeshua. E o Estevão está mostrando que no Egito Deus era com José. Então Deus estava numa terra pagã usando José. Então Deus está onde há fidelidade. Isso fala muito conosco. Não adianta não adianta a pessoa morar na terra prometida e não ser fiel. Você pode ir para o culto, frequentar quantas igrejas você quiser, mas o que vai dizer é a tua fidelidade. Você pode estar no Brasil, na China, na própria terra de Eretz Israel, a terra de Israel, mas se você não for fiel, não vai adiantar nada, né, filho? Vamos voltar, né? Você entendeu, né? Entendeu ou não? Você entendeu, sim. Vamos lá. Versículo 10, o livramento e a graça. O versículo: e livrou-o de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, o qual o constituiu governador sobre o Egito e sobre toda a sua casa. Contexto, fundo histórico. Estevão resume anos de sofrimento de José, prisão, falsas acusações, em uma única frase: Elohim o livrou. Para o Sinédrio, isso era um lembrete de que a aprovação de Elohim não se manifesta na ausência de sofrimento, mas na vitória sobre ele. Deus não tira o sofrimento. Você é vitorioso no sofrimento. Linguística. Harim Kai Sofian. Graça e sabedoria. Na mentalidade bíblica, a sabedoria Hormá não é apenas intelecto, mas habilidade prática de administrar a vida sob o conselho divino.
Shalit, aquele que tem domínio ou autoridade legal. José tornou-se o vizer, o segundo após Faraó. O que a tradução, o que a tradição judaica agrega? O Midrash enfatiza que José manteve sua identidade espiritual e sua moralidade mesmo no auge do poder pagão. Estevão usa isso para mostrar que o escolhido de Elohim pode reinar mesmo em terra estranha, preparando o argumento de que Yeshua reina, mesmo tendo sido rejeitado em Jerusalém. Então o Midrash diz que José reinou em terra pagã. Yeshua está reinando mesmo sendo rejeitado em Jerusalém. Dá para ver quantos argumentos, né? Estevão está ali falando com eles. O que as traduções ocultam? A palavra livrou no grego é exeilato, que carrega o sentido de retirar para fora. Elohim não apenas ajudou José na prisão, ele o extraiu de uma situação de morte para governar, ele extraiu de uma situação de morte para uma de governo absoluto. Então ele extrai o José de uma situação de morte para governo absoluto, tá? 7, 11, 12. A fome e a necessidade. Sobreveio então a todo o Egito e Canaã fome e grande tribulação. Nossos pais não achavam mantimento. Mas ouvindo Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez. Fundo histórico. A fome era um instrumento de Elohim para mover a geografia da promessa. Note que Estevão menciona que a fome atingiu tanto o Egito quanto Canaã. Palavra-chave, Raav, na Bíblia. A fome, muitas das vezes, precede uma nova etapa de revelação divina. Grego, mantimento, shortasmata. Curiosamente, esse termo refere-se originalmente à forragem ou comida para animais, o que pode sugerir um nível de desespero e escassez extrema de alimento humano. É uma escassez extrema de alimento humano de qualidade. Então, estava faltando alimento, né? De qualidade, né? O que as traduções suavizam. O texto grego diz que Jacó enviou nossos pais pela primeira vez. O texto grego diz que Jacó enviou nossos pais pela primeira vez. Ploton. Esse detalhe é o checkmate. Estevão, né? É o checkmate de Estevão. Então, ele usou o termo Ploton e esse é o detalhe. Por quê? Veja só. Por que é o checkmate de Estevão? Na primeira vez que os irmãos viram o libertador, o José, eles não o reconheceram. Isso espelha a primeira vinda de Yeshua, onde Israel também não o reconheceu. Então, olha que interessante, não é? Pela primeira vez, Ploton. Então, Estevão está jogando na cara deles. Assim como José foi rejeitado pela primeira vez, vocês também vão rejeitar e só vão acreditar nele na segunda vinda. É isso que Estevão está dizendo. Verso 13. Na segunda vez, José foi conhecido pelos irmãos, né? Por seus irmãos. E a linhagem de José se tornou manifesta a Faraó. O ponto crucial do discurso. Este é um dos versículos mais proféticos do capítulo. Estevão destaca que a revelação da identidade do libertador só ocorreu na segunda vez, em Teutero. Em Deutero. Deuteronômio é segunda lei, né? Deutero, segunda vez. Então, você vê aqui, Estevão destaca que a revelação do libertador só vai ocorrer na segunda vez, porque o José só foi reconhecido na segunda vez. Veja que o Eterno, ele desenha na própria história de Israel a história de Yeshua. Porque se os irmãos de José só reconheceram o José na segunda visitação ao Egito, Estevão está dizendo, vocês não vão reconhecer agora, só na segunda vinda. E interessante, né? Linguística. Anegnorister. Deu-se a conhecer ou foi reconhecido. Hebraico. Eco de Gênesis 45:1. Ritvada. José não apenas disse o seu nome.
ele revelou sua essência, sua posição aos irmãos que havia o vendido, né? Que o havia vendido. Então, ele não fala apenas o nome, ele se revela aos irmãos. O que as traduções ocultam ou suavizam? Muitas traduções perdem o peso da frase: a linhagem de José se tornou manifesta a Faraó. No grego, sugere que a família de José Israel só ganhou dignidade perante o mundo quando a identidade de José foi esclarecida. Ok? Então, por isso. Ok? O que a tradição agrega? A tradição destaca que José chorou tão alto ao se revelar que a casa de Faraó ouviu. Gênesis 45:2. Estevão está sugerindo implicitamente que haverá um momento de reconhecimento nacional de Yeshua, mas que, por enquanto, o Sinédrio está agindo como os irmãos na primeira vez, cegos para quem está diante deles. Eles não conseguem ver que Yeshua é o Mashiach. Ok? Resumo da análise até aqui. Estevão está construindo um padrão histórico. Elohim escolhe um libertador. Os irmãos de Israel o rejeitam e o vendem. Elohim exalta esse libertador em um trono estrangeiro. O libertador salva os irmãos que o rejeitaram. E Yeshua vai salvar Israel. Ok? 7:14, a reunião da família. E José enviando chamou a seu pai Jacó e a toda a sua parentela, que era de 75 almas. Fundo histórico. José agora exerce a sua autoridade para preservar a linhagem da promessa. Ele não apenas perdoa, mas provê. O convite para que a parentela desça ao Egito é o cumprimento de que Elohim anunciou a Abraão no versículo 6. Deus falou que a descendência deles iam para o Egito, então Deus está cumprindo ali. Ok? Aqui existe uma famosa variação numérica. O texto maçorético hebraico de Gênesis 46:27 diz 70 pessoas. Estevão diz 75. Isso não é um erro de Estevão, mas o uso da Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, que era a Bíblia dos judeus da diáspora e dos helenistas como Estevão. Ok? A Septuaginta inclui 5 netos de José na contagem. Então, nenhum dos dois está errado. Tá? A versão hebraica trata só dos descendentes e não inclui os netos. Aqui, a Septuaginta, como se corrigisse isso. Ok? A tradição judaica agrega. O que ela agrega? Número 70 ou 75 é símbolo da tradição judaica. É símbolo na tradição judaica. Então, o número 70 ou 75 é um símbolo na tradição. Representa as 70 nações do mundo, Gênesis 10. A ideia é que a família de Jacó era um microcosmo da humanidade que Elohim estava começando a redimir. Ok? Verso 15. A morte em terra estrangeira. Estrangeira, estranha. Estrangeiro, estranha é a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. E Jacó desceu ao Egito e morreu ele e nossos pais. Tá? Grego, eteleutesen. Eteleutesen. Chegou ao fim, faleceu. Vaiamot, tá? Em hebraico. Ponto de análise para o estudo. Estevão enfatiza que os patriarcas de nossos pais morreram no Egito. Isso reforça seu argumento principal. A fidelidade a Elohim e a santidade da vida dos patriarcas não dependeram de estarem fisicamente no templo ou na terra de Israel no momento da morte. Eles vieram, vamos lá, eles viveram e morreram como peregrinos. Vamos aqui entender isso aqui. Estevão, o argumento dele é o seguinte: os patriarcas dos nossos pais morreram no Egito, terra estranha. Ok? Isso reforça o seu argumento, o argumento de Estevão. A fidelidade de Elohim e a santidade da vida dos patriarcas não dependeram de estarem fisicamente no templo ou na terra de Israel no momento da morte. Então significa, a santidade deles não importava o lugar
aonde eles estavam. A santidade dele não depende do lugar geograficamente. Eles viveram e morreram como peregrinos. Não na terra de Israel, não foram dentro do templo. Então, o que Estevão está dizendo é o seguinte: o nosso povo, quando saiu do Egito, tá? Os patriarcas morreram lá, todos no Egito. Então, eles eram santos por causa da santificação que eles praticavam, por causa da fidelidade que eles tinham, não pelo lugar geograficamente falando. Todo o argumento de Estevão, ele está refutando que o lugar tem importância. Ele está dizendo que importante é a fidelidade do indivíduo. Isso é crucial para o nosso aprendizado. Isso reforça muito o que a gente fala aqui. Por quê? Porque até hoje continuam os homens dizendo que é o local. E nós dizemos que não é o local, é a fidelidade. Então, não importa se você está no Japão ou está numa terra pagã. Não é porque eu estou no Egito que eu sou pagão. Porque Daniel viveu a vida dele toda na Babilônia. Isso reforça que Daniel é um homem do Eterno numa terra pagã. Então, colocar lugares geográficos para dizer que Deus está exclusivamente ali e não pode operar em outro lugar, isso é contradizer a verdade histórica bíblica. E até hoje os homens querem dizer aonde é o lugar do culto. E Yeshua disse, nem no monte, nem no templo. Então o argumento de Estevão é perfeito. Porque ele não coloca um lugar geograficamente para ser o lugar aonde Deus está preso. Porque Deus não está preso dentro de um templo. Isso significa, eu ser crente depende da minha fidelidade, da minha obediência, da nossa obediência, não lugar geográfico. Porque você pode estar em Jerusalém e ser um pagão. Você pode ir para o culto e não ser crente. Você pode estar no Éden e ser o diabo. Pô, a serpente está onde, amigo? Fala para mim, irmão. Onde que a serpente está? No Éden. E aí, filho? E agora, irmão? Aí deu ruim, né? Deu ruim, né? Vamos continuar aqui. Ainda estamos no versículo 15. Entenderam aqui? 16. E foram transportados para Siquém e postos da sepultura de Abraão, que o Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Amor, pai de Siquém. Abraão comprou para enterrar Sara e serviu para toda a família, tá ok? Então, os patriarcas foram enterrados, tá ok? Fundo histórico. A dificuldade geográfica. Este versículo é um dos mais complexos de Atos, se olharmos o Gênesis. Jacó foi enterrado em Hebrom, na caverna de Macpela, comprada por Abraão. José foi enterrado em Siquém, em um campo comprado por Jacó. A análise teológica e o que as traduções ocultam. Estevão parece fundir os dois eventos. Por quê? Retórica profética. Siquém era o lugar onde a lei foi lida pela primeira vez ao entrar na terra e onde as tribos se dividiram. É um local de profunda carga espiritual e política. Tradição oral. Havia tradições mencionadas por historiadores como Joséfo, de que os outros 12 patriarcas, irmãos de José, também foram levados do Egito para serem enterrados em Siquém. Ok? Grego, times argyrio, preço de prata. Kesef, a prata na Bíblia muitas das vezes simbolizava e simboliza redenção ou resgate. O que a tradição judaica agrega? Siquém, Shechem, em hebraico significa ombro ou lugar de carga. Era o lugar onde o destino de Israel era decidido. Ao mencionar Siquém, Estevão lembra ao Sinédrio que o direito de Israel sobre a terra foi comprado e conquistado através da fé dos patriarcas, mesmo quando eles eram apenas estrangeiros. Aproximação do tempo.
E como se aproximasse o tempo da promessa que Elohim tinha jurado a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Fundo histórico, Estevão estabelece que o crescimento de Israel no Egito não foi um acidente demográfico, mas o cumprimento fiel da palavra de Elohim dada séculos antes. O tempo da promessa, Ro, Cronos, Teis e Pangélias, indica que Elohim tem um cronograma soberano, ok? Grego, análise linguística, Euxen, Kai, Epletunter, cresceu e multiplicou-se, são os mesmos termos usados em Gênesis na bênção da criação e no início do Êxodo. Em hebraico, paravá, ishratsu, frutificar, e pulular, enxamear. A ideia é de uma vitalidade que assustava os egípcios, que a tradição judaica agrega. O Midrash enfatiza que, apesar da influência egípcia, o povo manteve sua identidade através da língua e dos nomes, o que permitiu que continuasse sendo o povo da promessa, mesmo em solo estrangeiro. Eles não se separaram, não se misturaram com os egípcios e deixou de ser um povo só. 17, o capítulo 18 e 19, né? Que terminamos aqui, versículo 17. Agora, Atos 7, versículo 18 e 19. A sessão da opressão. Até que se levantou outro rei que não conhecia José, até que se levantou outro rei que não conhecia José, versículo agora 19, e este, usando de astúcia contra nossa linhagem, maltratou nossos pais a ponto de os fazer enjetar seus filhos para que não vivessem. Enjeitar seus filhos para que não vivessem. Fundo histórico. Historiadores costumam identificar este outro rei com a transição para o 18º ou 19º da dinastia. Possivelmente a expulsão dos Hyksos. O novo faraó via Israel não como convidados, mas como uma ameaça à segurança nacional. O que quer dizer expulsão dos Hyksos? Na verdade, aquele outro faraó foi removido do poder por um outro povo que conquistou a terra. Ok? Linguística. Astúcia, grego. Katassofizamenos. Katassofizamenos. Significa usar de falsa sabedoria ou explorar com artimanhas. É o contraste direto com a Sofia, sabedoria de José, no versículo 10. É o contraste. Ekteta. Enjeitar. Refere-se à prática de exposição de recém-nascidos para que? Ao relento. Ok? O que as traduções ocultam? A expressão para que não vivessem no original carrega sentido de não serem preservados vivos como raça. O objetivo de Faraó era isso aqui, ó. Ok? Eu não vou pronunciar aqui porque a plataforma não gosta, também. Aqui, ó. Estevão destaca que o sofrimento de Israel sempre precedeu a vinda de um libertador. Então, Israel está sofrendo, vai vir alguém para libertar, tá ok? Da mesma forma que Yeshua virá na guerra do Amargedon. E aqui tá tudo bem? Vamos. Tá bem explicado aqui, ok? Vamos continuar? Vamos lá. O nascimento de Moisés. Nesse tempo nasceu Moshe e era muito formoso e foi criado 3 meses na casa do seu pai. Asteios Totel. Literalmente formoso diante de Elohim, ou divinamente belo. Tov em hebraico, bom. Êxodo 2:2. Disse que sua mãe viu que ele era Tov. Estevão usa o superlativo grego para indicar que a aprovação de Elohim
estava sobre Moisés desde o berço. O que a tradição agrega? A tradição, em Joséfo, menciona que o nascimento de Moisés foi acompanhado de sinais e que sua beleza não era apenas estética, mas uma aura de autoridade divina. O fato dele ter sido criado 3 meses, em segredo, mostra a fé de seus pais em resistir ao decreto do Estado. Faraó. Ok? Verso 21, 22. E sendo enjeitado, a filha de Faraó recolheu e o criou como seu próprio filho. Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios, era poderoso em suas palavras e obras. Contexto. O Egito era o centro acadêmico do mundo antigo, astronomia, matemática, arquitetura e magia. Moisés recebeu a melhor educação disponível na época. Linguística. Dinatus em logos kai ergóis. Poderoso em palavras e obras. O paradoxo. Isso parece contradizer Êxodo 4:10, onde Moisés diz ser pesado de boca e de língua. Estevão não está cometendo um erro. Ele está mostrando que humanamente Moisés era um líder capacitado, eloquente na corte. Mas diante de Elohim, ele sentia sua própria insuficiência. Então ele sabia das coisas humanas, mas diante de Deus ele não sabia nada. Então diante de Deus não é nada. É isso que o texto quer dizer. Análise. Estevão está preparando o próximo argumento. Moisés tinha tudo: posição, educação e poder. No entanto, quando ele tentou libertar Israel por sua própria força, ele foi rejeitado. Ok? Visitação ao coração. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração visitar seus irmãos, os filhos de Israel. O que o contexto diz? Aos 40 anos, Moisés está no auge de sua força e influência no Egito. O verbo visitar aqui é episkepesastai. Episkepesastai. Não significa apenas uma caminhada social, mas uma inspeção com a intenção de redimir ou cuidar. A mesma raiz de bispo ou supervisor. A tradição diz, a Bíblia não especifica a idade de Moisés quando ele sai do palácio, mas a tradição judaica e Estevão é confirmado aqui. Então, a Bíblia não menciona, mas a tradição e Estevão confirma aqui. Divide a vida de Moisés em 3 períodos exatos de anos, né? Vamos dizer assim, 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, 40 anos libertando o povo, né? Então, 40 anos no Egito, 40 anos em Midian, 40 anos no deserto. O número 40 simboliza provação e preparação. 24, 25, a tentativa de libertação humana. Moisés tenta ser um líder no início, quando ele ainda estava no Egito. Mas ele fracassou porque ele foi com a sua própria força. Verso 24. E vendo um que sofria injúria, o Moisés, defendeu e vingou o oprimido, matando o egípcio. 25. Ele cuidava que os seus irmãos entenderiam que Elohim lhes havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. Em grego, enomizen. Ele supunha, ou ele pensava, Moisés agiu baseado em uma presunção de que sua posição política no Egito seria o meio de libertação. Moisés ainda não entendia o plano de Deus. Sinecam, ou Sinecam. Eles não compreenderam. Ou Sinecam significa, e eles não compreenderam. Este é um ponto central de Estevão, a incapacidade espiritual do povo de reconhecer o libertador enviado por Elohim. O que as traduções ocultam? As traduções muitas das vezes suavizam a vingança de Moisés. No original, o termo indica uma ação judicial
executada por conta própria. Moisés tentou ser o Messias por suas próprias mãos e armas, antes do tempo de Elohim. Ok? Rejeição pelo próprio povo. Verso 26. E no dia seguinte, pelejando eles, apresentou-se-lhes. Então, no dia seguinte, pelejando eles, apresentou-se-lhes e quis pô-los em paz, dizendo: varões, sois irmãos, por que vos agravais uns aos outros? Mas o que agravava o seu próximo, o repeliu a Moisés, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? 28. Queres tu matar-me, como ontem fizeste, né, ao egípcio? Paralelo messiânico. Estevão está dando um espelho ao sinédrio. A pergunta do agressor: quem te constituiu príncipe e juiz? É exatamente a mesma atitude que as autoridades judaicas tiveram com Yeshua. Com que autoridade fazeis essas coisas? Veja que é um paralelo magnífico. Linguística: apossato, empurrou para longe, rejeitou com desprezo. Hebraico: eco de Êxodo 2,14. Sar ve shofet. Príncipe e juiz. Israel rejeitou a autoridade de Moisés antes mesmo de ele ter a lei. Ok? Príncipe e juiz. Israel rejeitou a autoridade de Moisés antes mesmo de ele ter a lei. O que é que a tradição judaica agrega? Segundo o Midrash, o homem que questionou Moisés era Datã, que mais tarde se rebelaria com Corá. Isso reforça a ideia de que a oposição ao libertador não era ignorância, mas uma rebelião sistemática contra a liderança divina. Datã já era resistente à liderança lá atrás. 29. A fuga para o exílio. A fuga para o exílio, Moisés. E esta palavra fugiu Moisés e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. Midian ficava na Península Arábica. Moisés, o poderoso em palavras e obras, torna-se um pastor de ovelhas, a profissão mais humilhante para um egípcio. Paroikos, estrangeiro, residente temporário. Palavra grega aqui. Paroikos. Nome dos filhos, né? Gershon, que significa estrangeiro ali. Gershan. Moisés marca sua dor, sua distância da promessa no nome do seu filho, tá? Gershon, que significa estrangeiro ali. Gershan. Então, Gershon, ok? O que as traduções ocultam? A fuga de Moisés não era apenas medo de Faraó, mas a desilusão de ser rejeitado por aqueles que ele veio salvar. Estevão está dizendo: Moisés teve que sair de cena por causa da vossa rejeição. Assim como o Messias foi morto e subiu ao céu, mas ele voltará. Então Moisés foi rejeitado, Yeshua subiu para o céu, Moisés foi para Midian. Isso traça um paralelo. Assim como Moisés foi rejeitado e foi para Midian e depois voltou, Yeshua foi rejeitado, vai para o céu, depois vai voltar. É um paralelo perfeito. 7h30, os 40 anos de silêncio. E cumpridos 40 anos, apareceu-lhe o anjo de Arwa no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo de uma sarça. Moisés passou o mesmo tempo no deserto que passou no Egito. 40. Elohim usa o deserto, Midebar, para desaprender o Egito. Então Moisés fica lá 40 anos para desaprender o Egito. O Monte Sinai, o Horebe, é o cenário. Note que Estevão situa a presença divina em território estrangeiro. Midian, parênteses aqui meu. Moisés ficou em Midian para desaprender o Egito. Quando a gente sai da Babilônia, a gente tem que desaprender a Babilônia. Parei aqui.
Para que a gente entenda o seguinte, Moisés desaprendeu o Egito, virou um pastor, mudou as suas características, até na vestimenta, na barba. Ele desaprendeu o Egito, ele se converteu. Antes de ser um libertador, ele se tornou um convertido. Ele muda todas as suas características, não é mais aquele homem que raspava o rosto. Agora já é um homem que tem a barba grande, o cabelo normal. Agora ele não se veste como egípcio. Ele se veste como o povo dele. Ele desaprende o que aprendeu no mundo. E agora aprende no Sinai sobre ser, de fato, um servo do Eterno. Então, esse paralelo, ele é muito importante aqui para o nosso ensino, porque nós estamos aprendendo techuvá. Uma hora que eu gastei até aqui, estou em metade do estudo. Uma hora. Vamos continuar. Continua ou pauso? Para amanhã continuar. Escreve aí. Escreve aí. Você quer que continua? Ou a gente para? É uma hora de estudo. O que você acha, meu filho? Fala pra mim, meu filho. Você que tá assistindo essa live, meu amigo. Continua ou para? Vamos lá, pessoal. Tô perguntando pra você que tá me assistindo. 8 horas e 7 minutos. Ah, continua. Amém. Então não vou continuar. Vamos lá. Estamos no capítulo 7, verso 30. Metade do caminho. Vamos lá. Vamos seguir. Então veja só aqui que... Veja só. Nós vamos dar continuação aqui. Só recapitulando. Moisés desaprendeu o Egito. Nós precisamos desaprender a Babilônia. Deus é um. Deus não é três. É Elohim, não é Deus. É Yahweh, não é Senhor. Vamos desaprender. É Yeshua, não é Jesus. Yeshua. Ok? Não é Novo Testamento. É Berit Hadashah. Não é Velho Testamento. É Tanar. Ok? Desaprenda a Babilônia. É o que aconteceu com Moisés. Olha aqui. Você leu. Não sei se você já leu Atos 7. Mas se tu ler, só ler, você não vai aprender isso aqui. Porque ele se aprofunda nos termos e agora sim você se alimenta. Por quê? Fundo, paralelo. A aula tá te ensinando. É diferente, né? Por isso que eu digo, não é para ler, é para estudar. A palavra de Deus é para ser examinada. Amém? Vamos lá. Como os berianos fizeram. Em grego, empelogi pirus baton. Em uma chama de fogo, um arbusto sarça. Hebraico, sene. A sarça é um arbusto espinhoso, humilde. A tradição diz que Elohim escolheu a sarça para mostrar que ele está com o seu povo no sofrimento. Ok? O que as traduções ocultam. O texto diz: apareceu-lhe o anjo do Senhor, Angelos Kyrion. No entanto, no versículo seguinte, é a voz do próprio Senhor. Aqui é uma manifestação do Criador, tá? Existe um termo técnico para isso, teofonia, ok? É a voz do próprio Yahweh que fala. Na teologia bíblica e na tradição judaica antiga, o anjo do Senhor é muitas vezes identificado como o anjo da face, ou a própria manifestação visível do Eterno, o Logos, ou Mera. Por isso que eles atribuem o anjo do Senhor
a Yeshua. Atos 7:31. A voz da aliança. E Moisés, vendo isso, maravilhou-se da visão. Aproximando-se ele para observar, veio-lhe a voz do Senhor. Verso 32, dizendo: Eu sou o Elohim de teus pais, o Elohei de Avraham, Elohei de Isaac, Elohei de Jacó. E Moisés, tremendo, não ousava olhar. Entramos, tremendo de medo, descreve um pavor físico diante da majestade divina, diante do Eterno. Yahweh, Achei Yahweh, eu sou o que sou. Embora Estevão cite a identificação patriarcal, o contexto remete à revelação do nome inefável. O que a tradição judaica agrega? Por que Elohim se identifica como Elohim dos pais mortos? Yeshua usou este mesmo argumento para provar a ressurreição. Estevão usa isso para dizer ao Sinédrio: o Elohim que vocês dizem servir é um Elohim vivo. Então, o Elohim que vocês dizem servir é um Elohim vivo que fala com os seus servos fora deste templo. Elohim é um Deus vivo que fala com os seus servos fora deste templo. Porque os sacerdotes achando que Deus estava preso ali. Terra Santa, fora de Jerusalém. E disse-lhe o Senhor: descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é Terra Santa. O ponto central do discurso de Estevão. Este versículo é um golpe de misericórdia no argumento do Sinédrio que o templo é um único lugar santo. Então, esse é um dos argumentos, né? E esse é o ponto interessantíssimo aqui, que Estevão coloca o Sinai ali, onde Deus se manifesta como lugar santo, né? Não só Jerusalém. O Sinai tornou-se Terra Santa, Ge-Hagia, simplesmente porque a presença Sheriná estava ali. Então, aonde a presença está, o lugar é santo. A santidade não é inerente ao solo de Jerusalém ou ao edifício de Herodes. Ela reside em Elohim, tá? Ela reside em Elohim, óbvio, né? Ele é, mas reside onde Elohim decide se manifestar. E aqui é um ponto interessante. Os saduceus queriam exclusividade e santidade para o local do templo. Mas Estevão, com esse argumento, ele argumenta que a santidade está onde Elohim se manifesta. Aonde Elohim se manifesta, o lugar é o lugar santo. Hebraico, Ademat Kadosh. Ademat Kodesh. Ademat Kodesh significa tirar as sandálias, né? Era um sinal de humildade e de deixar para trás a sujeira do mundo para entrar na esfera do sagrado. Então aqui, Ademat Kodesh, tirar as sandálias era um sinal de humildade, e deixar para trás a sujeira do mundo para entrar na esfera do sagrado. Então, tirar as sandálias e se aproximar do que é santo, porque aquele lugar ali se tornou santo porque Deus santificou ali aquele lugar. Então tinha que tirar a sandália para se aproximar da divindade. Significa que o lugar onde Elohim está é santificado por Deus. Deus santifica o lugar. Então tirar a sandália seria um sinal de humildade de Moisés, tá? Tirar a sujeira do mundo para entrar na esfera do sagrado. A compaixão de Elohim. Vi com efeito a aflição do meu povo que está no Egito, ouvi os seus gemidos e desci para livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito. O versículo 34. As palavras-chave Idom, Eidom. Vendo, vi. É um hebraísmo que denota certeza e intensidade. Elohim não apenas olhou, ele contemplou com a intenção de agir. Kateben. Desci. Elohim não é um observador distante. Ele desce a miséria do homem para resgatá-lo. Então ele vai descer para agir, não só para olhar. Ok? O que as traduções suavizam? O termo para gemidos, estenagmon, refere-se a um suspiro profundo de agonia. Estevão destaca que o libertador Moisés foi enviado pela iniciativa de Elohim, não por desejo próprio ou do povo. O povo nem sequer pediu
por Moisés especificamente. Elohim o escolheu, ok? O povo está em agonia. Fundo histórico e paralelo messiânico. Assim como Elohim desceu para livrar o povo do Egito através de Moisés, Estevão sugere que Elohim desceu através de Yeshua. A rejeição de Moisés no passado não impediu Elohim de enviá-lo novamente como redentor. O povo rejeitou Moisés, mas Deus enviou Moisés. O povo rejeitou Yeshua e o Eterno vai enviar Yeshua pela segunda vez ao seu povo. O rejeitado que se torna chefe. A este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe juiz? A este viu Elohim como príncipe libertador pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Contexto, estratégia retórica. Estevão usa a repetição. A este Moisés. Ele enfatiza que o mesmo homem que foi empurrado e questionado, quem te constituiu, foi o mesmo que Elohim, o Criador, validou. O contraste é entre a opinião humana do povo e o decreto soberano de Elohim. O povo empurrou Moisés questionando, quem te constituiu? Mas foi esse que Deus validou. Da mesma maneira, o povo rejeitou Yeshua e Deus validou. Ernesanto, negar, repudiar, deserdar. É a mesma palavra usada para descrever a negação de Pedro e a rejeição de Yeshua perante Pilatos. Libertador, litroten. Redentor, alguém que paga um preço para libertar um escravo. Estevão está chamando Moisés de redentor, um título que o Sinédrio reservava apenas para Elohim ou para o Messias. Então, para o povo judeu, redentor é só o Messias, o Criador e o Messias, tá ok? O que as traduções ocultam? A expressão pela mão do anjo em Sheiri Angelou. No grego denota a agência. Moisés não tinha poder em si mesmo. Ele era o instrumento através do qual o poder do anjo, a presença de Elohim, operava. Estevão está dizendo, vocês rejeitaram o homem, mas ao fazer isso, vocês rejeitaram o homem, ao fazer isso, rejeitaram a mão que o guiava. Então vocês rejeitaram Moisés, mas vocês estavam rejeitando o anjo, ok? O anjo do Senhor. Versículo 36. Sinais e prodígios no Êxodo, né? Sinais e prodígios no Êxodo. Foi este que os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, e no Mar Vermelho, e no deserto por 40 anos. Estevão, no fundo histórico, Estevão resume o ministério de Moisés em 3 locais, tá? Egito, Mar Vermelho e deserto. Ele destaca que a autoridade de Moisés foi confirmada por sinais, semeia, e prodígios, terata. A tradição diz, na tradição judaica, os sinais não eram apenas para punir o Egito, mas para instruir Israel. Instruir Israel. Estevão menciona isso para lembrar ao Sinédrio que Yeshua também realizou sinais e prodígios, Atos 2:22, mas assim como no passado, os sinais não foram suficientes para dobrar o coração rebelde. Então, Moisés fez sinais, mas o povo continuou rebelde, Yeshua fez sinais e o povo continuou. O mesmo paralelo mostra a mesma rebelião. 37. A profecia de outro profeta. A profecia do outro profeta. A profecia do outro profeta. O versículo é o 37. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Yahweh, o vosso Elohim, vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Deuteronômio 18:15. Este é o versículo chave mestra de Estevão. Ele cita a promessa mais importante de Moisés. Se o Sinédrio afirma seguir Moisés,
eles são obrigados a aceitar o profeta que Moisés anunciou. Gente, essa defesa de Estevão não pode ter vindo da cabeça dele. Um homem não tem capacidade de fazer um argumento tão perfeito. Estevão está falando muito perfeito, muito. Ele está falando com os argumentos tão perfeitos que, sabe, se você olha aí pelo análise que ele está fazendo, o argumento de Estevão é perfeito por tudo que aconteceu com Israel, o paralelo é perfeito. Então é uma coisa tão espetacular quando você lê ponto a ponto. Não é uma coisa falada de qualquer maneira. Ele está inspirado por Deus. Ele está cheio da Hormar. Não tem como ser humano comum ter um argumento tão perfeito desse. Mas mesmo assim o povo vai rejeitar. Linguística. Navi Camorra. Um profeta como tu. Semelhança. Yeshua é como Moisés, por quê? Ambos foram preservados na infância de um massacre de bebês. Ambos deixaram a glória de um palácio para estar com os irmãos. Ambos foram rejeitados no primeiro contato por seus próprios irmãos. Ambos mediaram uma aliança e alimentaram o povo milagrosamente. É o paralelo perfeito. O que as traduções suavizam? O que as traduções suavizam? A ordem. A ele ouvireis. Autou, akouseste. No grego é um imperativo absoluto. Imperativo absoluto. No contexto da lei, tá? Então, no grego é um imperativo absoluto. E no contexto da lei, não ouvir esse profeta resultava em ser cortado do povo. Estevão está na prática acusando o Sinédrio de estar sobre o julgamento da própria Torá de Moisés por não ouvir Yeshua. Então, a ele ouvireis, no grego é imperativo absoluto. No contexto da lei, não ouvir esse profeta Yeshua resultava em ser cortado do povo. Estevão está dizendo para o Sinédrio, acusando o Sinédrio que eles estão sobre o mesmo julgamento que a Torá diz, por não ouvirem o que Moisés disse. Então, eles vão ser julgados pela própria lei, que os saduceus supõem defender. 38. A igreja no deserto e os oráculos vivos. Este é o que esteve entre a congregação no deserto com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com nossos pais, o qual recebeu as palavras da vida para nos dar. Estevão descreve Moisés como um mediador perfeito. Ele estava entre mesites. De um lado, o anjo, a presença divina, do outro, os nossos pais. Palavra-chave. Congregação, lá no texto grego. Eclesia. Esta é a mesma palavra traduzida como igreja no Novo Testamento. Estevão está dizendo que o povo de Elohim, no deserto, já era a eclésia. Aqui, ó. A palavra congregação é eclésia no deserto. Aqui, não tem templo no deserto para ele sentar, não, tá? Ok? A eclésia está no deserto, amigão. Tá? Isso é a prova irrefutável que igreja não é prédio. Igreja não é prédio. Aprende isso. Igreja é o povo. Aqui, ó, congregação é o povo de Israel. Você sabia disso? No deserto. Bemidbar. Então, eclesia aqui é o povo. Tá lá na Septuaginta. Essa mesma palavra traduzida como igreja. Eclesia. Tá? Palavra de vida. Logia zonta. Oráculos vivos. Torat Haim. A lei não era para ser um código morto de pedras, mas uma instrução vivificante. O que as traduções ocultam? Ao chamar a lei de palavras de vida, Estevão refuta a acusação de que ele falava contra a lei. Ele a valoriza imensamente.
mas destaca que o problema nunca foi a Torá, mas o coração de quem a recebeu. Observou que Estevão chama a Torá de palavras de vida? Pegou agora, meu amigo? O problema não é a Torá, é o povo que tem o coração de pedra. Porque a Torá é a palavra de Deus sendo falada. A Torá é instrução divina. Não só de pão verá o homem, de toda a palavra que sai da boca do Eterno. É a instrução. Deuteronômio 8:3. Só a Deus adorarás, só a Ele prestarás cultos. Deuteronômio 6:13. Ouça Israel, Yahweh nosso Elohim, Yahweh é um. Deuteronômio 6:4. Palavra de Deus da vida. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Tua palavra me direciona. Eu tenho prazer na lei, Salmo 1. Antes, meu prazer está na Torá de Hashem. Ele medita de dia e de noite. É como ave plantada junto a ribeiros de águas. O fruto vai crescer no tempo certo. Então, o ponto central é a palavra de Deus não é o problema. O problema é o povo que não é convertido. O povo quer pular folia. O povo quer o pepino no deserto. A cebola. O povo gosta de ser escravo. E até hoje, Deus está chamando o povo para ser liberto. Mas o povo quer a escravidão do terceiro século. Cristo veio nos libertar do mundo, do sistema. Tá bom? Essa live, ela esclarece muito. E ela é muito importante porque Estevão está refutando o sistema religioso da época dele e de hoje. A palavra de Estevão não só refuta os fariseus que queriam priorizar o templo como apenas um lugar santo. Aqui é o único lugar santo. Estevão está dizendo, qualquer pessoa que quer, tá, dizer que aquele lugar é exclusivo e só aquele lugar, ele está dando uma lição hoje para as igrejas contemporâneas, que quem santifica o lugar é a presença divina. Você é santo não é porque você vai num lugar, você é santo porque se santifica. Você é justo não é porque você frequenta uma sinagoga, você é justo porque pratica justiça. É um indivíduo vivendo. Eu sempre preguei isso. É você fazendo. O culto somos nós. Não é o lugar. Santificação é em você. É a sua vida. Certo ou não? Tá? Vamos lá? Vamos continuar aqui. Vamos ver quanto tempo nós já temos de live aqui. 1h22, eu vou ter que seguir. Vou tentar acabar hoje aqui esse capítulo 7, que é grande. Vamos lá. Rejeição interna e retorno ao Egito, ao qual nossos pais não quiseram obedecer. Antes rejeitaram e em seus corações se tornaram Egito. Tem muita gente que o coração está lá no mundo ainda, amém? Rejeitar em grego, apossanto. Apossanto, a mesma palavra usada no versículo 27, é um padrão. Eles empurraram o libertador para longe. Cardias. A apostasia começou no interior antes de se tornar um ídolo físico. A apostasia começa dentro, tá? Que a tradição diz. O Midrash diz que embora os pés de Israel estivessem no deserto, suas mentes sentiam saudade da cebola e alho do Egito. Estevão usa isso para dizer ao Sinédrio: vocês estão em Jerusalém, mas o coração de vocês ainda está na escravidão religiosa, longe da liberdade do Messias. O povo está na escravidão. Versículo 40-41. O bezerro de ouro, a fabricação de deuses. Dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão diante de nós, porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito não sabemos o que lhe aconteceu. E naqueles dias fizeram um bezerro, ofereceram sacrifício ao ídolo e se alegraram nas obras das suas mãos. Fundo histórico. Moisés estava no topo do Sinai recebendo a Torá, enquanto embaixo o povo fabricava um substituto. A frase "a esse Moisés, Moisés, outros", é dita com profundo desprezo pelo povo. O povo despreza ele. Bezerro de ouro. Emos Shopoisan. Este é um termo técnico que só aparece aqui em toda a Bíblia grega. Significa fabricar
um bezerro deus, é um rapax legômeno. Egel Maserra significa bezerro de fundição, em hebraico. O que as traduções ocultam? As traduções dizem que eles se alegraram. No original e no contexto, Êxodo 32, essa alegria envolve festa orgíaca e descontrole. Estevão está mostrando que quando o povo rejeita o líder enviado por Elohim, eles invariavelmente caem na idolatria das obras das suas mãos. Ergóis, tom, cheiron. Significa que o povo estava aqui, né, numas festas bem estranhas, né? Ok? A ironia teológica de Estevão. Aqui está o ponto cortante. Estevão foi acusado de falar contra o templo, que é uma obra feita por mãos humanas. Ele agora compara indiretamente o apego exagerado do Sinédrio ao edifício do templo com o apego dos pais ao bezerro de ouro. Ambas são obras de mãos humanas, que podem se tornar ídolos se substituírem a obediência ao Elohim vivo. O povo fez um bezerro feito por mãos do homem e estão fazendo do bezerro um ídolo. Os saduceus estão fazendo do templo um ídolo. E tem muita igreja aí que está fazendo do templo ídolo. Isso é um paralelo perfeito. Ok? Versículo 42, o abandono divino. Mas Elohim se afastou e os entregou a que servisse ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura ofereceste-me vítimas e sacrifícios do deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Uma pergunta. Estevão introduz o conceito teológico de abandono judicial. Quando o povo insiste na idolatria, Elohim respeita o arbítrio deles e o entrega, tá, ao pecado. O exército do céu refere-se à astrologia pagã, culto ao sol, lua e estrelas, algo estritamente proibido pela Torá. Linguística. Estrepsen, derro teos. Elohim se voltou ou Elohim deu as costas. O eco de Amós 5:25. Zevachim u mincha. Sacrifícios e ofertas de cereais. Pergunta retórica. Elohim pergunta se os sacrifícios do deserto foram realmente para ele. Né? Essa é a pergunta que Elohim fez. Se realmente era para ele. A resposta implícita é que, embora fizesse o ritual externo, o coração estava nos ídolos. Eles fizeram, mas no coração não. As traduções dizem o quê? A expressão livro dos profetas, Bibloton, Profeton, refere-se ao rolo dos 12 profetas menores que eram lidos como uma unidade. Estevão está mostrando que sua acusação não é nova. Ele está apenas ecoando o que os próprios profetas de Israel já haviam dito séculos antes. Verso 43. Moloque e Renfã, a idolatria transportada. Antes tomaste o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Renfã, figura que vós fizeste para as adorar. Transportar-vos-ei, pois, para além da Babilônia. Então, aqui o Renfã, tá? É Saturno, tá? Eu já falei sobre essa estrela, que não é a estrela de Davi, é o hexagrama. Moloque, divindade amonita associada ao sacrifício pelo fogo. Estevão sugere que Israel carregava pequenos santuários portáteis deste ídolo, escondidos durante a marcha no deserto. O povo temoso. Renfã ou Refã. Esta é a forma grega, Septuaginta, para o termo hebraico Shium. Amós 5:26, que se refere ao planeta Saturno. Análise linguística. Tipos, figuras, modelos ou imagens. Mistério
da Babilônia. Amós disse originalmente além de Damasco. Estevão altera para além da Babilônia. Isso não é um erro, é uma interpretação teológica. Para o judeu do primeiro século, o exílio na Babilônia era a prova definitiva do julgamento de Elohim contra a idolatria. O que a tradição diz? A tradição enfatiza que o pecado do bezerro de ouro gerou uma dívida que Israel pagou em todos os julgamentos subsequentes. Estevão está ligando a rejeição de Moisés à idolatria astral e, por fim, a rejeição de Yeshua, sugerindo que um novo e pior exílio espiritual e físico estava prestes a acontecer. E, de fato, aconteceu. Estamos aqui com 1h30 de estudo. Eu te pergunto, pregar não é difícil, difícil é ensinar. 1h30 já. Eu falo pra vocês, ensinar dá trabalho. Eu tive que produzir hoje, eu já tô falando 1h30 e dá falta. Olha só. Não é mole não. Vamos lá. Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que fizesse segundo o modelo que tinha visto. Versículo 44. Estevão agora faz o contraste. Enquanto eles carregavam secretamente o tabernáculo de Moloque, Elohim lhes dera o verdadeiro tabernáculo do testemunho. A palavra grega, tenda do testemunho, Mishkan, Ha-Edut, Mishkan, Ha-Edut. O termo testemunho refere-se às tábuas da lei dentro da arca. O edifício existia para guardar a palavra e não o contrário. Tá? As traduções, modelo, tipon, é a mesma usada para figuras dos ídolos. Verso 43. Estevão está jogando com as palavras. Israel preferiu tipos, figuras ídolos, feitos pelas mãos humanas, ao tipon, modelo padrão celestial que Elohim mostrou a Moisés. Então veja, ele usa o jogo de palavras. Vocês preferiram o modelo humano de ídolo do que o modelo que Deus deu. A conquista com Josué, o qual nossos pais, recebendo-o também, levaram com Josué quando entraram na posse das nações que Elohim expulsou da presença de nossos pais até os dias de Davi. O contexto. Estevão lembra que o tabernáculo era portátil, ele cruzou o Jordão com Josué e Yehoshua e permaneceu como o centro, de adoração durante séculos de guerra e conquistas. A posse das nações refere-se à entrada em Canaã. Em grego, meta e ezou. Aqui as traduções podem confundir Ezou. Jesus em grego, mas refere-se a Josué. Estevão faz o trocadilho teológico implícito. O primeiro Jesus, Josué, introduziu o povo na terra com o tabernáculo móvel. O segundo Jesus, Yeshua, introduziu o povo no reino com um tabernáculo espiritual. Aí a palavra Yerushá, herança, posse. O que as traduções ocultam? A frase até os dias de Davi indica que por quase 500 anos Elohim se satisfez em habitar em uma tenda. Estevão está sutilmente argumentando que o templo de pedra não era uma necessidade intrínseca da natureza de Elohim, mas uma concessão posterior. Desejo de Davi, o qual achou graça diante de Elohim e pediu que pudesse achar o tabernáculo para Elohim de Jacó. Esquenoma, diferente de esquene, tenda. Este termo pode se referir a uma habitação permanente. Hebraico, Mishkan, David sentia um desconforto, ele sentia um desconforto teológico por morar em um palácio de cedro, enquanto a arca estava sobre cortinas, né? Então, ele se sentiu o desconforto, por isso que ele quis construir um palácio.
Davi é chamado de homem segundo o coração de Elohim, mas Elohim o impediu de construir o templo porque ele era um homem de guerra. Estevão ressalta que o homem mais amado por Elohim na história de Israel não construiu o templo, provando que o edifício não é um selo final da aprovação divina. Salomão e a construção. Salomão lhe edificou a casa. A ironia na concisão. Note como Estevão é extremamente breve aqui. Salomão lhe edificou a casa. Ele não gasta tempo elogiando o ouro ou a grandeza do templo de Salomão. Para Estevão, o templo marca o início de uma perigosa transição da fé dinâmica e peregrina para uma religião estática e institucionalizada, tá? Institucionalizada. O que as traduções suavizam? O uso da palavra casa, oikon, em contraste com o tabernáculo, esquene, reforça a crítica de Estevão. O tabernáculo seguiu o povo agora precisava seguir até a casa. Clímax do argumento: Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Aqui o clima do Sinédrio deve ter se tornado hostil. Estevão usa o título Elion, Altíssimo, o Elohim que está acima de tudo, para declarar que ele é inconfinável. Ele não está confinado em um lugar. Linguística. O grego é cheiropoeitois, feitos por mãos humanas. No mundo grego e na Septuaginta, este termo era usado quase exclusivamente para descrever ídolos. Ao usar essa palavra para o templo, Estevão está sugerindo que o Sinédrio transformou o edifício em um ídolo. É que muitas igrejas fazem hoje. O templo virou um ídolo. Lo Ishekon. Lo Ishekon não habitará. Não habitará. Tradição. Salomão, na própria dedicação do templo, 1 Reis 8, 27, admitiu: eis que os céus e o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Estevão está apenas sendo fiel à oração original de Salomão, que o Sinédrio parecia ter esquecido em favor do ritualismo. Parece que eles se esqueceram que o próprio Salomão citou essa palavra. Versículo 49 e 50. O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz Iarra, ou qual é o lugar do meu repouso? Versículo 50. Não fez a minha mão todas essas coisas? Estevão cita Isaías 66:1. Este é o argumento final contra a teologia da caixa. Se Elohim criou o universo, o cosmos, como o homem pode pretender oferecer-lhe um abrigo? Como é que pode? Hipopodion. A terra é apenas onde Elohim apoia os pés. Redon Hagrai. Em hebraico. O que as traduções ocultam? A pergunta. Vamos lá. Não fez a minha mão todas essas coisas? É uma resposta direta à acusação de que Estevão era contra o templo. Ele está dizendo: eu não sou contra o templo. Eu sou a favor do Elohim, que é maior que o templo. Ele inverte o jogo. O Sinédrio é quem está limitando Elohim ao reduzir sua glória a um endereço postal em Jerusalém. Veja que Estevão está refutando eles. Vocês estão colocando o Eterno dentro de um prédio. É o que muitas igrejas fazem até hoje. Vamos para a casa de Deus? Não. Vocês não estão indo para a casa de Deus nenhuma. Vocês estão indo para o templo. A casa de Deus somos nós. Qualquer semelhança é coincidência? Será que aqueles saduceus não existem hoje ainda? Vamos para a fase final. Mais 9 versículos.
Homens de dura cerviz e circuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim como fizeram os vossos pais, né? Assim como fizeram os vossos pais, assim fazei vós também. Dura cerviz significa em grego literalmente pescoço rígido. É uma metáfora agrícola para um boi que se recusava a aceitar o jugo. Hebraico, kshe oref. Êxodo, né? O eco de Êxodo 33:3. Grego, incircuncisos. Aperitemetoi. Aperitemetoi. Esta era a pior ofensa para um judeu. Estevão diz que, embora fossem circuncidados na carne, seus corações e ouvidos eram pagãos, fechados para a voz de Elohim. Na tradição, Estevão está citando as próprias palavras de Moisés e dos profetas, Jeremias 4, 6, 10. Na tradição profética, a circuncisão do coração Brit Milá Halev, né? Brit Milá Halev, é a única que garante a permanência na aliança. Estevão acusa a elite religiosa de ser gentia em espírito. Vocês estão na carne, mas em espírito vocês não são convertidos. Vocês não têm alianças. A palavra resistis, no grego, carrega a ideia de lançar-se contra ou atacar. Não é apenas uma desobediência passiva, é uma oposição ativa e violenta contra a direção do espírito, da Ruach HaKodesh. Verso 52. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciaram a vida do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Fundo histórico. Estevão estabelece uma linhagem de sangue de Abel a Zacarias, Israel sempre matou os mensageiros. Ele usa o título messiânico, o justo, Tou de Kaiou. Hebraico é Hatzadik. No pensamento judaico, Tzadik é aquele que sustenta o mundo por sua retidão. Deus não destruiria Sodoma se tivesse 10 justos. Estevão usa termos jurídicos brutais: traidores, prodotai, homicidas, foneis. Ao dizer isso diante do Sinédrio, ele está apontando o dedo para os mesmos homens que condenaram Yeshua meses antes. Ele não pede misericórdia, ele exige arrependimento por um assassinato judicial. Ele não pede misericórdia, ele exige. A lei sem a vida. A lei sem a vida. Vós que recebeste a lei por disposição dos anjos, e não a aguardaste. Contexto. Estevão toca no ponto de maior orgulho do Sinédrio, a posse da Torá. A disposição dos anjos refere-se à tradição judaica baseada em Deuteronômio 33:2, Salmo 68:17, de que milhares de anjos acompanharam a entrega da Torá no Sinai. Ironia final. A acusação contra Estevão era que ele falava contra a lei. Ele investe o argumento, o Sinédrio é quem quebra a lei. Ter a Torá em pergaminhos, mas eles rejeitaram o Messias, o objetivo da própria Torá. E é maior das transgressões. Então, eles rejeitaram o que a Torá dizia que tinha que ser, tá? Eles eram os transgressores e não Estevão. E Estevão, na sua defesa, ele acusa o Sinédrio de quebra da lei. Reação do Sinédrio. Ouvindo o Sinédrio essas coisas, enfureciu-se em seus corações e rangiu os dentes contra ele. Em grego, priontotais cardiais. Eram serradores ao meio em seus corações. A palavra de Estevão não apenas os irritou, ela os cortou como uma serra. Rangido de dentes. O rangido de dentes deles, no Taná, o rangido de dente é a expressão de ódio. O ódio mortal, né? E intenção de devorar. Eles perderam a postura de juízes e tornaram-se uma turba violenta, ok? Então, ranger os dentes aqui, eles estão com ódio. Deixaram de ser juízes há muito tempo. Versículo 55 e 56, visão da glória. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Elohim, e Yeshua que estava à direita de Elohim. Versículo 56, e disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está à direita, em pé
está em pé à direita do Pai, né? À direita de Elohim. O detalhe que ocultam, ou passa-se despercebido. Note que Estevão vê Yeshua em pé, estotado. Em todos os outros lugares no Novo Testamento, diz que Yeshua está sentado à direita de Elohim. Significado. No tribunal celeste, Yeshua se levantou para testemunhar em favor de Estevão ou para recebê-lo. É o Filho do Homem Ben-Adam em sua função de juiz e advogado. Golpe de misericórdia teológico. Ao declarar que vê o Filho do Homem à direita de Elohim, Estevão cita a mesma profecia que Yeshua citou diante de Caifás. Mateus 26, 64. Para o Sinédrio, isso foi a blasfêmia definitiva. Eles não podiam mais ouvir, precisavam agir. 57 e 58. Execução extrajudicial. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos, arremeteram uníssonos contra ele, expulsando-o da cidade, apedrejaram, e as testemunhas puseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. O julgamento formal transformou-se em um linchamento. O ato de tampar os ouvidos, em grego, era um gesto ritual para não ouvir uma suposta blasfêmia. Segundo Levíticos 24:14, o apedrejamento deveria ocorrer fora da cidade para não contaminar o solo sagrado com o sangue do culpado. Análise linguística. Em grego, uníssonos. Com um só acordo. Ironicamente, a mesma palavra usada para descrever a unidade dos cristãos em oração é usada aqui para descrever a unidade da turba no ódio. Em hebraico é sequilar. Era a pena capital para a blasfêmia. O que as traduções ocultam? Saulo de Tarso. A menção de Saulos não é meramente biográfica. Ao guardar as vestes, Saulo agia como autoridade legal que supervisionava a execução. Ele não era apenas o jovem assistindo. Na tradição jurídica, as testemunhas precisavam tirar as capas para ter liberdade de movimento para atirar as primeiras pedras. Se alguém de confiança deveria guardar, né? E alguém de confiança deveria guardar os bens. Então, naquela época, as testemunhas tinham que tirar a capa para ter liberdade para atacar pedra. Tá? E tinha que ter alguém ali para poder guardar essas capas. Saulo era o avalista oficial da morte de Estevão. Tá? Ele guardou as capas. Ok? 59. O eco do Calvário. Apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Yeshua, recebe o meu espírito. O análise. Estevão morre como viveu. Estevão morre como viveu. Testemunhando. Ele direciona a sua oração a Yeshua. No judaísmo Shema, ou orações de morte eram dirigidas ao Pai. Estevão, ao entregar o Espírito Yeshua, reafirma sua divindade e autoridade. Grego, invocando, é a mesma raiz de invocar o nome do Senhor para que seja salvo. Rua, Espírito, Estevão entrega sua essência vital, aquele que ele acabou de ver em pé no trono. Perdão e sono. Perdão e o sono. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. A tradição judaica agrega: Estevão morre perdoando, seguindo o padrão de Yeshua na cruz. Ele ora para que o pecado não seja imputado, colocado na balança. Isso é um contraste direto do Salmo 137, 9, onde o desejo era de retribuição. Estevão introduz a ética do reino, o amor pelos inimigos. As traduções, o que elas dizem, né, que não aparece? A palavra adormeceu é o eufemismo cristão para a morte física de um crente. No grego sugere que a morte não é o fim, mas o estado temporário de um repouso até a ressurreição. Sharav, deitar-se, dormir. O impacto em Saulo. O impacto em Saulo. O texto termina com o silêncio de Estevão, mas o impacto de suas palavras e de sua morte
começaria a trabalhar no coração de Saulo. Conclusão do capítulo 7. O capítulo 7 termina com uma aparente derrota. O primeiro Marte está morto. O templo continua de pé, o Sinédrio parece ter vencido. No entanto, este evento é o catalisador que fará o evangelho sair de Jerusalém, onde estava estagnado, e se espalha pela Judéia, Samaria até os confins da terra, conforme veremos no capítulo 8. Estevão provou que Elohim da glória não habita em templos de pedra, mas em pessoas cheias do Espírito, capazes de amar até a morte. E aí nós terminamos o capítulo 7 de Atos. Meu pai, pelas barbas do profeta. 1h50. Terminamos, hein? E você, quase 2 horas para ler um capítulo. Ler não é estudar. Estudar é isso aqui, amém? E ainda fui rápido para não delongar mais, porque imagina quanto que ficaria de tempo aqui. Mas eu creio que esse material vai te trazer mais entendimento para o seu aprendizado desse livro. Tá bem? O Eterno ilumine a vida de vocês. Espero que essa palavra abençoe vidas. Esse material possa edificar a tua casa e você seja abençoado pelo nosso Deus. Tá bom? Deixe seu joia, compartilha nas redes sociais. Tá bom? Nosso e-mail no topo é o nosso contato. Nosso contato e a maneira das pessoas que querem abençoar esse trabalho. Veja que é um trabalho eu produzo esse trabalho todo dia, tá? Todo dia eu tô fazendo um capítulo. Aqui terminou aqui. Eu já fiz 7 capítulos. Então eu tenho que produzir ele durante o dia para na parte da noite entregar. É um trabalho bem legal, né? Então 2 horas aqui quase para ensinar. Então um trabalho que eu acredito que vai edificar pessoas não só agora, é porque vai virar um material que vai ser doado e vai poder virar uma apostila. Apesar que aqui já estou com 107 páginas aqui. Né? É o livro inteiro comentado, né? Então que a gente possa, se houver, nos dar graça para continuar aqui. Tá bom? Me dê garganta. Eu ainda falo no Telegram ainda, né? Imagina, falo aqui lá no Telegram. O Eterno me dê vida, amém? Um abraço fraternal para todos, saúde para vocês e até a próxima, amém? Um abraço aí para todos, saúde, queridos. Ore por nós que nós precisamos, amém? Para estar aqui todo dia é uma luta, amém? O inimigo não cansa de nos atacar, amém? E nós também não cansamos de viver a palavra, amém? Então nós estamos na chuva para se molhar, amém? Um abraço, saúde, Hashem abençoe.